parte deste culto, para você que está nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Este culto tem aí o privilégio de chegar até a tua casa, então que Deus te abençoe. Eu preciso que todos abram em Gênesis, no capítulo 30, verso de número 25. Gênesis, capítulo 30, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Somente até aí. Repita comigo: depois que Raquel deu à luz a José. Diga para mim depois, de novo. Depois que Raquel deu à luz a José. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e usa-me, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a chegada de alguém que veio para trazer mudanças. Por onde este indivíduo passou, as coisas mudaram. A vida de José é uma vida de mudanças. E nós vamos dar uma olhada nisso, por quê? Porque a maioria de nós estamos esperando algum tipo de mudança. A maioria de nós temos a expectativa de viver coisas novas, de verem as coisas acontecerem, mas muitos de nós esperamos que a mudança aconteça com ações dos outros. E eu quero conversar com você e mostrar a você que você tem o poder para mudar a sua história, que você pode tomar decisões, posturas para mudar. Quando nós olhamos a vida deste rapaz, sua chegada, ela traz algumas mudanças. E eu costumo dizer que se vivemos debaixo de lei de semeadura, você tem o poder para mudar a história com suas sementes. O texto diz que Raquel deu à luz a José. O nascimento de José vai mudar radicalmente a vida de sua mãe. Primeiro, porque ele é o primeiro filho dela. Segundo, porque ela é a mulher amada de seu pai. Terceiro, porque a sociedade via Raquel como uma mulher infrutífera, improdutiva, em alguns contextos, até mesmo amaldiçoada. A chegada do menino na vida desta mulher muda a vida de Raquel. Ela chega a dizer, antes do nascimento de José, num diálogo muito áspero com seu marido, ela diz a Jacó: me dê filhos, senão eu morro. Para você ter noção do quadro emocional de Raquel em busca de um menino. E agora
ela não tem mais motivos para querer morrer. José está nos seus braços. Ela poderia mostrar a todos que finalmente, depois de tanta luta, de tanta batalha, ela segura nas mãos o seu menino. Provavelmente era um orgulho para Raquel expor aquele menino, mostrar, sair às ruas, ter o privilégio. Olhe bem, a primeira vida que José vai mudar vai ser a vida de sua mãe. A mudança que ele causa na vida de Raquel, pela primeira vez, ela amamenta. Pela primeira vez ela tem o orgulho de segurar seu menino. E ele entra no cenário, ou seja, ele já nasce trazendo mudanças. Você pode pensar, pastor, e eu? Quando eu nasci? Quando você nasceu, você mudou a vida da sua mãe. Para sempre. Quer você seja o primeiro ou o segundo. Cada filho é um filho e nenhum deles é igual. As dores são diferentes, não é verdade? A situação é totalmente diferente. Você pergunta que a mulher mais antiga, mais experiente, que tinha 15, 18 filhos. Não é? Se toda a gravidez foi igual, ela não, ela falou, esse menino cabeçudinho, nossa, isso deu muito trabalho, essa magrelinha assim, menino, mas eu tive muita dificuldade, porque você é único, mas você tem que entender que você veio a esse mundo para quê? Para mudar o mundo, pelo menos o seu, ou não é? Quando eu falo isso, parece que você, olha pastor, eu vou mudar nada, o mundo é que me muda. Eu sou uma metamorfose ambulante. Não, querido. O José chegou e mudou a vida da mãe. Isso também você mudou. Segunda vida que o José muda, a vida dos irmãos. Ah, gente. Esses vão ver uma mudança radical. Porque agora seu pai tem o primeiro filho com Raquel, a mulher que ele amava. Jacó amava demais o José. E isso muda também a vida dos irmãos. Aí já não é uma mudança muito boa. Para Raquel já era uma mudança sensacional. A alegria de carregar o seu, para os irmãos já não era tão boa. Porque nem sempre você muda a vida dos outros na mesma proporção. Porque tem muita gente que quando vê você mudando e você chegando, não vai gostar de tu. É ou não é? E costuma ser gente da própria casa. Por isso que o salmista diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porque quem senta com você na mesa? Quem é? Os parentes. Mas ele também diz, mas o negócio é bom, porque ele diz, mas unja a minha cabeça com, até o meu cálice. É por quê, querido? Porque se você está sentado na mesa com o inimigo, e o seu cálice se entorna, ele acaba molhando quem? Quem está ao redor da mesa. Então Deus está dizendo, se você anda com ele, você tem unção, Deus, hoje eu vi uma frase esses dias, que eu botei em prática, pela primeira vez consciente hoje. Eu estava viajando e deixei uma recomendação a uns funcionários para arrumar a rua que chega no meu sítio. No sábado, um deles me ligou e disse, pastor, o vizinho embargou a obra. Falou que não vai fazer nada na rua. E eu estava viajando. Fiquei com a raiva. Primeiro porque ele já arrumou encrenca comigo. Esse dia botaram veneno para os cachorros dele. Ele achou que eu tinha mandado. Eu falei com ele, rapaz, não ia matar cachorro dos outros? Você é doido? Outra vez eu fui cavar um buraco, ele me denunciou para o Ibama. Para o INEA, foi todo mundo lá.
Minha sorte é que a mulher do cara me conhecia, a mulher do fiscal. Aí gostou, sabe? Falou, não se mete com o pastor não. Aí eu falei, louvado seja Deus. Mas fui multado assim mesmo. Que a influência da mulher com o marido não era tão grande. Não é verdade? Mas glória a Deus, foi uma multa que eu tinha que fazer porque eu fiz algo errado. Glória a Deus, e Deus me deu. Mas aí eu recebo essa notícia. Eu vim, primeira coisa que eu fiz hoje, foi apanhar meu carro, apanhei meu pai, meu segurança, 85 anos, forte, tá gordo igual sabão na mão de lavadeira. Falei, pai, vamos lá para o senhor fazer a segurança. Ele falou, vamos lá, meu filho. Eu falei, porque o senhor já está com 85, põe na frente de batalha, se morrer primeiro está no lucro. Não, né? Deixei meu pai no sítio, não levei ele comigo, e fui lá falar com o moço. Cheguei lá e falei, senhor Vanderlei, teve um probleminha aí, tive aqui para avisar o senhor que eu ia fazer, mas o senhor não estava, e sei que teve alguma dificuldade, o senhor poderia entrar no carro comigo, para nós irmos lá dar uma avaliada na rua, para ver o que nós temos que fazer? Ele falou, lógico, pastor. Entrou, levei ele lá, mostrei tudo. Terminei de mostrar, ele falou assim, gostaria de levar o senhor ali no sítio para tomar um café comigo, o senhor me dá essa honra? Ele falou, claro, pastor. Fui lá, botei um cafezinho para ele, tomei o café. Falei, agora eu vou levar o senhor ali em casa. Ele falou, não, eu vou andando, pastor, fica tranquilo. Lá na rua, o senhor faz o que o senhor quiser. O que tiver bom para o senhor, está bom para mim. Eu aprendi que a melhor maneira de destruir o inimigo é transformar ele em amigo. Mudar, gente. Você veio a esse mundo para fazer uma mudança, querido, uma transformação. Certo? E com ela, muitas vezes, vai ter gente que não vai gostar. José muda. A chegada de José traz a seus irmãos um comportamento que ele mantém, que não é compatível com o dos seus irmãos. O texto diz que os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, seus irmãos, por parte de pai, tinham um comportamento incorreto, e José era o mais novo, e podia seguir a mesma trilha, o mesmo caminho, a mesma rota, mas José foi alguém que não veio para imitar os outros, mas para estabelecer um padrão. Você está entendendo? Ah, pastor, mas eu vou estabelecer. Sim, você só veio para imitar um. E quem é? Quem é? E imitando Jesus, tu estabelece o padrão. José chega e muda radicalmente a vida de seus irmãos. Seus irmãos, que não tinham e nem recebiam acusação de ninguém, começam agora a serem acusados por eles mesmos e pelo próprio José, que leva informações a seu pai. Quando José entra com um comportamento que destoa dos demais, inevitavelmente ele cria um desconforto. Ele cria um desconforto para ele, que não convém conviver com aqueles de comportamento diferente, e ele cria um desconforto para seus irmãos, que se sentem incomodados de ter um dos irmãos que não tem a mesma prática e o mesmo comportamento. A verdade é essa. Terceira vida que José muda, a vida de seu pai. O texto em que lemos, quando José nasce, Jacó chama Labão e diz, é hora de mudar. É hora de voltar para minha terra. Eu preciso ir embora. Olhe bem, nós temos que entender que entramos neste mundo para mudar a vida dos outros, que entramos neste mundo com uma missão de transformação, que começa transformando a nossa casa.
que começa transformando a nossa família, a nossa casa. Alguns ficam alegres com a nossa chegada e mudam radicalmente para melhor. A vida de Raquel agora é outra. Para alguns, agora com um novo padrão, a vida é desconfortável. Quando você estabelece um padrão de santidade, quando você estabelece um padrão com Deus digno e decente, tem muita gente na sua casa que não vai olhar você mais com os mesmos olhos de antes. É ou não é? É assim que funciona. Mas as mudanças, José chega, muda a vida de sua mãe, muda a vida de seus irmãos e muda a vida de seu pai. E isso incomodou tanto seus irmãos, porque José tinha algo que nenhum deles tinha. Aquele que impõe mudanças, aquele que está disposto a mudar, tem o hábito de sonhar, tem o hábito de almejar coisas grandes, tem o hábito de se destacar. Essa é a verdade. José começa a sonhar coisas grandes, a falar para seus irmãos, a falar para seus pais, e isso começa a soar perigoso demais para seus irmãos. Já não gostam dele porque ele é filho de Raquel, e Jacó tem preferência por ele porque é filho de sua velhice com a mulher com que ele ama. E vai haver um complô para sabotar os sonhos de José. Ele trouxe muita mudança aqui, mas ele não tem poder para mudar nada numa nação estrangeira. Eu quero que você entenda que o objetivo de tirar José de perto de seu pai não é uma estratégia apenas de seus irmãos. Seus irmãos sabem que com a preferência que Jacó tem por José, Jacó pode tornar o sonho de José realidade. Por quê? Porque Jacó pode botar, ao invés de Rúben, o primogênito dele, como cabeça e como líder da família, ele pode fazer como Davi vai fazer mais à frente, e colocar José como líder, como cabeça. Isso, se for feito, pode fazer com que seus irmãos prestem reverência a ele. Com a morte de Jacó, José pode prosperar, pode crescer e pode se tornar mais forte que Jacó. Ou seja, se tem alguém que pode fazer os sonhos de José se tornar realidade, esse alguém é Jacó, o pai dele. Então seus irmãos fazem uma conspiração de removê-lo. Quando jogam na cisterna, José tem que lidar com a sentença que seus irmãos estão elaborando lá fora. Vamos matá-lo? Mata, não mata, o que nós vamos fazer? Mata, não, vamos vender, vamos mandá-lo embora daqui. As mudanças que ele trouxe aqui são desconfortáveis para nós. Vamos mandá-lo embora e vamos ver o que será de seus sonhos. Vamos ver se como escravo ele vai mudar alguma coisa, se sem o papai por perto ele muda alguma coisa. Vamos ver onde vai parar os seus sonhos sem o patrocínio de papai. O que aqueles homens não sabem é que José não tem um bom comportamento por causa de Jacó. José não se tornou um sonhador por causa de Jacó.
José tem um bom comportamento porque é um servo de Deus. José sonha porque Deus é com ele. E aí eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei em que ambiente você está, mas se seus irmãos conspiraram contra você, e se você às vezes olha e diz assim: olha, eu acho que foi Satanás que me botou aqui. Porque às vezes a gente olha, não é? E o quadro é tão ruim que você fala: foi o capeta que me deu esse marido. Aliás, nem capeta, porque eu já ensinei isso aqui. Como é que a gente fala? Não fale capeta, fale lapeta. Fala assim: lapeta. Isso, não chame o peta para cá, manda o peta para lá. Lapeta, deixa esse miserável longe. É ou não é? Mas olhe bem, vamos mandar esse cara embora, vamos ver se ele sobrevive, vamos ver o que vai ser dele. E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu escuto a frase José do Egito. Eu não gosto dela. Eu gosto José das mudanças. Que é onde esse cara chega. Numa linguagem carioca, o bagulho fica doido. É ou não é? O cara sozinho coloca a milícia no bolso. O cara muda com força. Seus irmãos estão achando que acabou, que já era, que venderam e que José não muda mais. Nada, porque ele agora é um escravo, não tem vontade, já era. Pensa, o José indo para o Egito, cabeça baixa. Primeira coisa que o crente pensa quando sofre e é fiel: os caras fazem bagunça, pegam as mulheres, eu não pego ninguém, sirva a Deus. Tem hora que eu acho que não vale a pena. Já pensou assim? Hoje, talvez. Porque tem hora que a gente olha, não tem? É ou não é? Você olha o desobediente e você pensa: será que vale a pena ser? Seus irmãos estão voltando para onde? Para onde que os irmãos vão voltar? Para onde? E ele vai ser? Tem hora que fica até difícil pregar. Dá um nervoso com o texto bíblico. É que a gente já sabe o final, aí acalma. Porque pensa José assim, ó, essas pragas desses meus irmãos, essas pestes, miserável, me venderam 20 moedinhas. Agora vai falar como ri. Papai nem me procurar, vai. Pensa. Dá raiva, não dá? Pode dar em muita gente, mas no Zé não dá não. O texto que ele diz que ele vai para o Egito, entra pela porta dos fundos do Egito. Ele entra no Egito como? Como? Isso. Escravo para a casa de um homem chamado Potifar. Só que tem um problema. José é o José das. Ele já mudou a vida de quem? Da mãe dele. Mudou mais de quem? E mudou mais de quem? E ele está na casa de quem? Escuta só. José chegou na casa do Potifar. Potifar falou: eu comprei você, Zé. Se a tradução é minha, não é do João Ferreira, que não está nem escrito. Só que a minha cabeça fica pensando. José, né? José poderia falar: moço, meus irmãos me venderam. Eu tinha uma túnica maneira. Mas tem mais não. Eu era queridinho do papai, usava tênis da Nike.
iPhone 6 Plus. Isso, tinha um quarto só para mim, com ar-condicionado split. Tinha um camelinho 2.0. Não, freio ABS nas 4 patas. Eu estava bonito na fotografia. Mas aqui eu sou escravo, né? O texto diz que ele entra na casa do Potifar, e um tempo depois, Potifar começa a notar que sua casa não é mais a mesma. Alguma coisa está acontecendo na casa de Potifar que antes não acontecia, e Potifar, ao avaliar as mudanças, ele descobre que tudo mudou depois da chegada Isso, querido. Quando ele chega, as coisas não são como eram antes. O cara chegou, e o Potifar foi vendo, olhando, poxa, esse Zé é maneiro, cuida das coisas da gente, e estão prosperando, nunca prosperei tanto, e foi colocando tudo na mão porque a casa foi mudando. Olhe bem, de uma forma muito tímida, o menino chega no Egito pela porta dos fundos para mudar a casa de um funcionário do faraó. Olhe bem, ele muda o quê? Tudo. Onde ele chega, o ambiente não é mais o mesmo. O que é? Você foi para uma empresa agora que ninguém é crente? Legal, chegou você. O que foi? Você só conseguiu um emprego numa empresa que está falindo? Você chegou, meu filho. É ou não é verdade? Você tem força para trabalhar e um Deus para aclamar. É ou não é verdade? Ué, você chegou, você está entendendo? O que foi? Chegou uma notícia para você. Eu recebi uma mensagem assim: pastor, não vou falar a cidade não, porque pode estar gravando, e isso fica. O senhor vai vir aqui na cidade, e eu tenho 20 e poucos anos, e estou namorando uma moça de 20 e poucos anos. Temos o mesmo nome, e o senhor vai vir aqui num trabalho para casal. E eu comprei, porque eu e minha namorada sabemos que Deus não se agrada de nossa condição, mas gostamos demais de ouvir o Senhor, mas queria um conselho do Senhor. Como é que eu vou chegar eu e ela com um ticket de casal? E aí eu respondi, normalmente eu não respondo, às vezes não dá tempo. Eu falei, querida, leva o ticket, chega lá e diz que são minhas convidadas. Eu quero receber vocês, eu quero orar por vocês, eu quero ministrar uma palavra sobre vocês. Ela falou, o senhor faz isso, pastor? Claro, querido. Eu vim aqui para mudar. Aí você pode falar, isso é homofobia. Não é, filho. Deus criou homem e mulher, carrinho e garagem. Carrinho com carrinho dá bate-bate. Garagem com garagem fica vazio. Não tem nada de homofobia, é matemática. Física, sei lá o que é, mecânica. É para encaixar, ok? Deixa esse troço que isso é outra mensagem. Mas, escute aqui. A casa do Potifar está mudando, porque o José, isso, diga assim comigo, assim, eu não sou muito de fazer isso não, mas diga assim, olha só, onde eu chegar, diga,
De novo que eu gostei. Tudo vai mudar. Você crê nisso, amém? Isso. Chega para fazer mudança. Tudo novo. E um cara bem sucedido, inteligente, que muda as coisas. Mulher gosta. Olha uma receita para você casar. Você não muda nada. Feio que dói. Pelo amor de Deus, burro que só. Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. Explicar uma coisa para você que é uma mulher. É muito fácil você ver um homem inteligente com uma mulher burra. Agora você nunca vai ver uma mulher inteligente com um homem burro. Porque o homem é inteligente, mas não é tão inteligente para aturar uma burrice. A mulher é inteligente o suficiente para não aguentar um cabeça de bagre. Não é verdade? José é um cara de mudança, de postura, inteligente e íntegro. A mulher do cara gostou dele. Claro que tinha que gostar. Eu não, pensa, senhora. Um cara inteligente. Bonito, sim, igual eu. Nem tanto, nem tanto. Olha só. Eu já preguei diversas vezes. A mulher cismou que queria o Zé. Cara, note que isso é para acabar com o sonho. E devia ser uma mulher maneira, porque mulher feia não tenta ninguém. Não é verdade? Aquela cavalona. Olhando para o Zé, fazendo... E o Zé falando, não, maluca. Caraca, que maluca gostosa é essa? Pô, não posso pegar não. Caramba, eu vim aqui para mudar, mas não é assim não. Aí já é radicalismo demais, né? Ele pegou a mulher do Potifar? Pegou? E foi para onde? Aí é desgraça demais para um Zé só. Ele vai ser preso. Já foi vendido por bom comportamento. Agora vai ser preso porque não pegou a dona. Pensa ele na prisão. Tá, amém. Antes tivesse pego. Estava aqui pelo menos com razão. E eu imagino ele contando para os outros presos. Cara, não fiz nada. Não peguei ninguém. E os outros falando, aqui é todo mundo inocente, maluco. A gente entende, é isso aí, tu não pegou. Aqui é a mulher maneira, tu não pegou, né? Não pegou não, lógico que não pegou não. E ele vai para onde? Para onde? Para a prisão. Fez uma tatuagem de caveira e ficou logo burricido. Foi? Ele já mudou o quê? Vamos lá, retrospectiva. Hoje eu vou encher a paciência. Ele mudou a vida da... Ele mudou a vida dos... Ele mudou a vida do... Ele mudou a casa de... E agora ele está na... E o que é que vai mudar? Porque, querido, você chegou, o ambiente muda. Se Deus for contigo. É ou não é? Na prisão, aquele vucu-vucu. O José chegou. Acusação, estupro, tentativa frustrada. Nem fazer o serviço sabe. E José falou, peguei não, maluco. E sabe o que mais me encanta no José? É que ele podia ter falado com o Potifar. Potifar, chega aí, maluco. Peguei essa maluca dessa mulher sua não. E não peguei porque não quis, vou logo te avisando.
Segura ela que o outro vai pegar, hein? Ele falou isso? Ele não falou nada, ele não precisou se defender, mas não estraga um casamento. E o Potifar também não matou o José, porque sabia que a mulher dele não era boa bisca. É ou não é verdade? Mas ele agora está lá, o José. Só que o texto diz que a prisão mudou. Os presos começaram a ficar mais light, tranquilo, acabou com as gangues. Já havia assim, amizade entre o Comando Vermelho e o terceiro comando. José começou a se tornar responsável por tudo. O filho lá para entrar precisava de autorização dele. Tudo. Porque José muda a prisão. Ele muda o lugar por onde ele... E tu está reclamando de onde tu está. Note, o Egito muda. Se você observar o texto, você vai ver ele percorrendo, construindo os silos, os armazéns e toda a estrutura, estabelecendo a economia de 1/5 de tudo que se era plantado. Porque sua postura era diferente. A maneira que esse indivíduo conduzia a sua vida. E não pense que esse texto está longe demais de mim e de você. Isso pode ser aplicado para eu mudar a minha vida, a minha história, a minha família, o local onde eu estou inserido. O Egito não é mais o mesmo com a chegada desse moço. A crise vem. E José muda o mundo que ele está inserido. Pela atitude de José, todos os povos atingidos pela crise convergem agora, vão para o Egito, mantimento. Todos vêm, trazendo dinheiro inicialmente para comprar alimentos, e os cofres do Egito se abarrotaram, trazendo utensílios para o Egito, e agora não se tem mais onde colocar. Trazendo as terras. Agora, quando eles não tinham mais o que oferecer, eles entregam suas terras. E o mundo está mudando. A geografia está mudando no que diz respeito a domínio. Por causa de um indivíduo que chegou para mudar. Nesses que vêm também os irmãos que o venderam. O venderam por uma coisa banal. Venderam José porque seu pai gostava muito dele. E venderam José porque ele era um sonhador, alguém que tinha grandes aspirações. José não traiu ninguém, não roubou a primogenitura, não se deitou com a irmã de ninguém, não tinha aspirações de tomar, o cargo de ninguém. Ele foi vendido simplesmente por inveja. Este homem que mudou o Egito, agora está de pé, vendo seus algozes irmãos, invejosos, virem comprar comida e se dobrarem diante dele e ver seu sonho de mocidade
de 17 anos se tornar realidade. Mas o que mais me encanta em José é que quando ele vê os irmãos, seu coração lhe perturba, a ponto dele acusar seus irmãos de espiões, mesmo sabendo que eles não eram. José está sendo injusto. José diz: vocês vieram espionar. Eles dizem: não, nós só viemos comprar comida. Ele diz: não, vocês são espiões. José sabia que seus irmãos não eram espiões. José sabia que o que eles queriam era mantimento, como todos. Mas essa é uma das partes que eu mais gosto do texto. Por quê? Porque isso me mostra que ele era humano e que a raiva, o ressentimento veio ao coração de José naquele momento como um impulso de lembrança, de defesa, de desejo de punir, de pagar na mesma moeda, de revidar. É isso que ele sente. Pastor, mas um cara com tantos atributos que veio para mudar, encontrar esse tipo de coisa nele, querido, ele é gente, e gente sente, e ele manda prender seus irmãos, com acusação de espionagem. 3 dias, os irmãos dele ficam presos, e aí vem o ápice de tudo aquilo que eu estou tentando falar até aqui. O poder de mudar sua mãe, de mudar seus irmãos, de mudar seu pai, de mudar a casa de Potifar, de mudar a prisão e de mudar o Egito. Mas tem gente que é capaz de mudar tudo, menos a si mesma. 3 dias depois, é o suficiente para os sentimentos de José se ajustar, para ele fazer uma reavaliação de sua postura, de seu posicionamento, mandar soltar seus irmãos. E no final dessa história, ele diz a seus irmãos quem é. Com o coração cheio de emoções, não mais as de vingança que ele sentiu alguns dias atrás, não, aquilo era a sua humanidade, aquilo é o que os meros mortais, sem Deus, conseguem fazer. Agora José volta a si, reajusta e realinha seus posicionamentos e tem o momento mais glorioso da vida, a hora de romper consigo mesmo, a hora de enfrentar seus maiores fantasmas, o desejo de vingança, e ele diz a seus irmãos, num ambiente, tira sua indumentária e diz: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não têm nem condições de responder. Boquiabertos, eles olham, mas como? Como assim? Você é o governador do Egito? Quem te colocou onde você está? Papai chorou e chorou por sua morte.
O que você fez, cara, para chegar onde está? Que recursos você usou? Que influências políticas, econômicas, intelectuais? José poderia dizer: Deus. Sabe o Deus que me dava um comportamento diferente do de vocês? Sabe um Deus que fez minha mãe engravidar para me ter como um milagre? Sabe o Deus que evitou que vocês me matassem quando eu estava naquela cisterna? Pois é, vocês foram embora, meu pai não estava comigo, mas quando eu fui para o Egito, Deus foi comigo. E o mesmo que eu fazia na casa de meu pai, eu fiz na casa do Poti, fiz na prisão e fiz no governo. E cheguei onde estou. Sua família veio morar. José compra uma terra boa, coloca seus irmãos, lhes dá emprego, mas José morreu. Eu vi uma mensagem essa semana do reverendo Hernandes Dias Lopes, estava com minha esposa, para filhos, de pai para filhos. José foi impecável, mas ele esqueceu de uma coisa: ele ia morrer. E o texto diz assim: José morreu, e depois de José se levantou um faraó, que não conhecia a José. Ele foi fantástico em tudo que fez, mas para mim deixou uma pequena lacuna, quando não deixou ninguém para mostrar aos outros quem era o Deus que ele servia. Não existe sucesso sem sucessão. Pastor, mas o povo ia sair do Egito. Sim, mas não precisava ser daquele jeito. Poderia ser diferente. Nem todas as tragédias que vemos na vida das pessoas, elas são porque Deus queria. A maioria das pessoas que eu vejo são causadoras de suas próprias tragédias. Mas eu vejo nesse moço a capacidade de mudar, e hoje eu quero ficar com ela. E eu quero fazer só uma retrospectiva da mensagem para eu acabar. Falta 5 minutos. José nasceu e mudou a vida de quem? Depois mudou a vida dos seus. Depois mudou a vida do seu. Depois mudou a casa de. Depois mudou a. Depois mudou o. E depois mudou a si mesmo. Mude o mundo, mudando primeiro a si mesmo.